Pai Celestial, o Senhor nos trouxe um domingo maravilhoso para nos mostrar as diferenças e a grande diferença, a maior de todas, entre aquele que tem o Senhor verdadeiramente e aquele que pensa que tem. Senhor, nos ensine. Senhor, nos abra o entendimento. Espírito Santo, Pai, nos abra os olhos espirituais. Ilumine, Senhor. Lembro-me de uma passagem, de uma palavra do Senhor Jesus, que diz que devemos comprar colírio para ungir os nossos olhos. Quantos estão, Senhor? Quantos têm uma aparência religiosa, mas estão, Senhor, vivendo e passando pelas mesmas coisas que os pecadores, os que estão em trevas, passam. Quando o Senhor sempre mostrou a diferença. Então nos ajude, Senhor. Senhor, que o Senhor encontre o nosso coração aberto para Ti, preparado, e que guardemos verdadeiramente a Tua palavra, que ela seja gravada dentro de nós. Um coração marcado pelo Senhor, um coração que tem o Teu Espírito, que guarda a Tua palavra, Pai. Como o Senhor nos mostra que é da maior preciosidade. Que seja assim, Senhor. Que não sejamos evangélicos rotulados ou por aparência. Pois de aparência religiosa o mundo está cheio. Em muitos lugares, há muitos. Então, Senhor, nos ajude. Fale conosco, Pai. Reconhecemos que a Tua palavra é a única verdade. Todas as outras coisas num confronto com a verdade, Pai, não se sustentam. Então fale conosco. Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém. E nós estamos contemplando a armadura de Deus, que é tremenda, né, pessoal? Uma vestimenta de guerra que deixa o cristão preparado para qualquer combate. Porque o mal não avisa quando vai chegar. O mal não avisa, o diabo não avisa. Ei, eu vou atacar. Ei, eu vou jogar minhas setas. Ei, eu vou te tentar. Ei, eu vou tentar te derrubar. O diabo não avisa, não. Então, irmãos, é muito bom o cristão estar preparado. Isso mesmo, preparado. E não há melhor forma de viver preparado, senão tendo comunhão plena com o Espírito de Deus e o Espírito alimentado pela palavra. E a palavra guardadinha lá dentro. Na hora que se precisa, estamos prontos. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. E nós paramos no versículo 14, estamos aí numa boa parada, fazendo um acampamento bom. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. Em nome de Jesus. Vamos juntos? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Parece algo assim, né? Para quem está chegando agora para Jesus, parece coisa assim absurda, coisa do outro mundo, coisa difícil de compreender. Não, irmãos. Tão simples. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade, sim. A nossa força, o nosso poder vem do nosso espírito. Ela vem de dentro. Muita gente procura ajuda de fora. Não, que fulano vai me ajudar,
Não, que fulano é isso, que fulano é aquilo, não, que fulano conhece fulano, que fulano, não, porque eu sou conhecido fulano. A nossa força, o nosso poder vem de dentro de nós, do nosso espírito. O Espírito de Deus habitando em nós. A palavra de Deus dentro de nós. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muita gente lê a Bíblia, mas não coloca a palavra dentro do coração. Então, fica aquela pessoa que saiu do mundo e não saiu do mundo. Que crê, mas que não consegue crer. Ou seja, nos momentos mais necessários, o natural prevalece. Prevalece o medo, prevalecem as fraquezas, prevalece a dúvida. E aí o diabo ataca, seja lá em que área for. Cristão, o poder dele é dentro do seu espírito. Certeza da verdade. Mas enquanto o cristão não unge os olhos com o colírio celestial, ou seja, não enxerga bem a palavra de Deus para viver da fé, vai viver como vive a pessoa natural. Eu não estou falando somente em termos de viver no pecado, porque hoje, pessoal, a coisa está séria. Muitos cristãos hoje, literalmente, muita gente que se converte nos nossos dias, tá? Não consegue enxergar as diferenças. Ou seja, eu era mundano, agora eu sou um santo. Então eu vou aprender a santidade e vou me santificar. Vou buscar cada vez mais a santificação. Eu era treva, eu vivia nas trevas. As trevas dominavam. Vivia na insegurança, nas incertezas, nos medos. Agora não. Agora eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Eu tenho Jesus. Eu tenho a luz. Agora eu enxergo. Ou seja, eu sei quem eu sou e sei o que eu tenho. Por que eu sei? Porque eu enxergo muito bem na palavra. Enquanto o cristão não entender, irmãos, que a vida dele está toda dentro da palavra, que ele precisa crer, não somente para uma área ou duas áreas da vida, mas para qualquer coisa. Porque Deus ensina tudo, Ele fala sobre tudo. Se você quiser saber como deve se comportar um empregado, a Bíblia fala. Se você quiser saber das prerrogativas do patrão, do chefe e das responsabilidades como cristão, a Bíblia fala. Se quiser ser um bom pai, segundo o coração de Deus, pela palavra de Deus, a palavra fala. A mulher, a feminilidade da mulher, Deus não deixa confusão. Dizer, olha, não é bem assim. Não. As coisas de Deus são definidas, as coisas de Deus são firmes, e a palavra de Deus é a única verdade. Então vamos atentar bem para o que Deus fala conosco hoje. Aqui é a nossa base. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Às vezes o cristão recebe algumas ofertas de algumas vantagens, de um aparente lucro, e a Bíblia fala, a Bíblia alerta sobre esses falsos lucros, mas o cristão não sabe. Ou até ele já leu, mas não levou a sério. Vai cair na cilada. Recebe uma vantagem, parece que sobe, e aquilo que vem do diabo não tem chão, lá na frente ou ali na frente, vem a queda. Aí a pessoa não entende. Porque os prejuízos, porque caiu no sofrimento, e aí muitos gritam, berram, Jesus! Aí recitam os versículos que conhecem. Por exemplo, as promessas de Deus. Deus só prometeu, Deus só prometeu, Deus só prometeu. Aí Deus diz, mas eu também te dou mandamentos, e você não respeita. As bênçãos, irmãos, elas estão embaixo dos mandamentos.
Isso mesmo. Cada mandamento traz logo bênçãos à vontade. Mas e aí? Bom, primeiro vamos ver essa questão de enxergar pela ótica de Deus. Apocalipse capítulo 3. Vamos lá no Apocalipse. Está pertinho. Vamos em Efésios, só passar as epístolas e você chega ao finalzinho da Bíblia, que é o Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 18. Lê comigo o capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Colírio, irmãos. Colírio. Nós abrimos essa parte aqui só para ouvir do colírio. O colírio. Não é? A ideia que se tem de colírio é que ele vai melhorar a visão, vai melhorar as vistas, vai melhorar os olhos, vai melhorar literalmente, não é? Para que se veja bem, ou a cura dos olhos, ou o alívio de alguma coisa. A ideia que se tem de colírio é sempre para se enxergar melhor, para ser curado das vistas. São palavras de Jesus, que unge os olhos com colírio. Colírio espiritual, sim, irmãos. Uma coisa é você ver com os olhos da carne. Outra coisa é você enxergar com os olhos do Espírito. Vou te dar um exemplo que você conhece a respeito de segurança. Muita gente lê o Salmo 91 e diz que tem toda a fé para ser protegido por Deus, pelo Espírito de Deus. Mas quando chega algum momento de perigo, tem gente que desmonta mesmo. Aliás, tem gente que nem precisa chegar o momento do perigo. As próprias imaginações já atacam nos perigos. Vive com medo de assalto, com medo de morte, com medo de acidente, com medo de desgraça, com medo disso, com medo daquilo, medo de perder. Mas lê o Salmo 91. Só que não enxerga bem. Por isso não coloca dentro do coração. E aí? Aí deixa as brechas e as portas, como falamos, né? Um assunto de que falamos 5 meses, as portas. Nossa vida é cheia de portas. O nosso corpo tem portas. Falamos muito sobre isso, irmãos. Lamento as pessoas que perderam. Nós estudamos às quartas-feiras sobre as portas de Jerusalém. Deus nos abriu, mostrou. Tem a porta da fonte. Mas que fonte é essa? Jesus é a fonte das águas vivas. Tem que saciar a sede. Agora tem gente que bebe água e depois não quer beber mais. Até água potável, se você não beber, você vai ter problemas no seu organismo. Seu corpo não vai funcionar muito bem. E arrisca seu corpo a uma doença grave. Pois assim são as águas do Espírito de Deus. Se eu não beber as águas do céu, se eu não mergulhar na palavra de Deus, como águas que saciam a sede, a alma, em algum momento da vida eu vou estar sedento, sedenta. E aí? Pois é. Então a Bíblia usa de várias simbologias para simplificar o entendimento. Irmãos, quando o cristão não é firme na presença de Deus, firme nos propósitos, firme na sua prática de vida cristã. Por exemplo, tem gente que não lê a Bíblia, só lê nos cultos. E tem gente que lê, mas lê como um livro religioso. E não para desfrutar do que Deus oferece. Não para desfrutar daquilo que Deus dá. Que Ele garante, que Ele promete. São esses os cristãos, irmãos. Muitos envergonham o Evangelho,
porque dão maus testemunhos, por não levarem a sério advertências de Deus, mandamentos de Deus. Outros sofrem ataques do diabo como antes sofriam. E deixam o pecador em parafuso, porque ele diz, esse povo não diz que tem Jesus, que Jesus é vivo, que Jesus faz, que Jesus faz. E aí começam as interrogações do pecador, que vão afastá-lo cada vez mais da porta da salvação. Muitos cristãos, irmãos, pelo medo, afugentam os pecadores do evangelho. Porque tem pecador que diz assim, eu não sou crente igual a ele, eu não sou evangélico, mas eu não tenho esse medo que esse cara tem. É assim que as pessoas falam. E aí, uma vergonha, meu irmão. Então, irmãos, a pessoa que aceita Jesus, ela tem de abrir o coração, aprender e colocar em prática. E aí se posicionar. Muitos cristãos não se interessam, irmãos, em conhecer o mundo espiritual. Como a gente vê, tem cristãos que são tão crianças, mas tão crianças, parecem crianças mesmo. Você sabe, irmãos, hoje o mundo Sabe aquela pessoa no mundo que fica tentando galgar degraus para aparecer, para ter brilho, para ter fama, tararé? Meu Deus, que bobeira, meu Deus. Que bobeira. Por alguns anos ser aplaudido, ser ovacionado. Olha o fulano, é o tal. Tá bom. Daqui a pouco passa. Acabou. E não entende que no mundo espiritual, quem é de Jesus tem a luz de Cristo. E essa luz brilha. E se levar a sério, anjos e demônios respeitam. Tem gente que quer ser honrada pelo mundo, mas não é respeitada pelo mundo espiritual. Criancice, cegueira. Então Jesus disse, unja os olhos com colírio para que vejas. É o que nós estamos vendo na armadura de Deus, irmãos. Tem de haver uma diferença entre o cristão, aquele que realmente leva Deus a sério, que tem o Espírito de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, e aquele que não que não crê. Por exemplo, em Provérbios, Deus diz que a bênção dele está dentro da casa do justo, mas que a casa do ímpio é amaldiçoada. Verdade, está cheia de maldições. Casa de pecador e de ímpio, pessoa que não leva Deus a sério, o pecador é aquele que não conhece Jesus. Ele até diz que conhece, pode falar, mas o ímpio é aquele que entra no evangelho e não pratica, e não crê. Ele continua agindo com impiedade. Existe até muita confusão a respeito disso quando se fala, muitos pregadores falam do ímpio como se fosse um pecador que não tem Jesus. Não, os ímpios estão dentro das igrejas, não levam Deus a sério. Não levam Deus a sério. Como tem aqueles que gostam, Gostam dos prazeres do mundo. Então tem aqueles também que são medrosos, assustados, apavorados, que não se posicionam, não entendem. Irmãos, bênção ou maldição tem endereço certo. Repete isso comigo. Peraí. Vamos voltar? Eu vou usar o artigo. Vamos definir bem. A bênção ou a maldição tem endereço certo. Se não tivesse endereço certo, irmãos, então Deus daria umas cochiladinhas. Poxa, por que fulano é tão bonzinho, é evangélico, que aconteceu aquilo com ele? Quem sabe Deus deu uma cochiladinha. O Senhor Deus deu uma cochiladinha. Deus cochilou um pouquinho, então ele fechou os olhos, e aí ele esqueceu de mandar o anjo tomar conta, então ele ainda dormiu. Acorda, igreja. Vamos despertar, meu irmão. Cuidado. O povo de Israel,
era a menina dos olhos de Deus. Isso é coisa tão linda, que o Espírito Santo fez isso vir parar na Bíblia para nos abrir os olhos de verdade. Vai comigo no livro de Zacarias. Depois dos grandes profetas que você já conhece, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Aí você tem os profetas menores, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Chega comigo em Zacarias. É o último. Antes de Mateus, pronto. Antes de Mateus. Você encontra Malaquias, aí vem Zacarias. Coladinho em Mateus é Malaquias, aí antes vem Zacarias. Capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Quem lê comigo o versículo 8? Não. Capítulo 2, Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós... O quê? Pastor, irmãos. Pastora, mas o Antigo Testamento não era para o povo de Israel? Sim, Deus está falando para o povo de Israel. Aquele que tocar em um de vós, aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Quem é Israel hoje, irmãos? Deus juntou os dois povos, os cristãos e os judeus. Todos cremos no mesmo Deus. Jesus veio para isso, para derrubar essa barreira e dizer: vocês são como eles. Pastor, eu queria crer. Irmãos, tem estudo às quartas-feiras para entender bem tudo. Tem estudo às quartas-feiras. Não tenho tempo. Você não tem tempo para Deus? Não tem tempo para Deus? É uma das coisas mais estúpidas que eu escuto, é quando alguém diz: estou sem tempo de vir à igreja. Eu digo: não tem tempo para Deus e quer que Deus abençoe, e quer que Deus proteja, e quer que Deus livre de todo mal, e quer desfrutar de todas as bênçãos do Pai. O que é isso, meu irmão? Prática de vida cristã, dia a dia com Deus. Passa uma semana sem falar com as pessoas dentro da sua casa. Se você fizer uma coisa dessa, você não tem juízo. Tem gente que faz. Tem gente que é tinhosa e diz que é de Jesus. Tem gente que é capaz de morar numa mesma casa com uma pessoa e ficar meses sem falar, porque não tem juízo, não tem temor a Deus, não tem respeito a Jesus. De vez em quando eu escuto uma coisa dessa. Uma mulher que diz que o marido, porque o marido aprontou, ela deixei de falar com ele. Bebeu o juízo. Bebeu o juízo. Bebeu o juízo. Irmãos que não se falam, morando numa mesma casa, bebeu o juízo, meu irmão. Isso é gravíssimo diante de Deus. Então assim tem muitos cristãos. Passam a semana, tudo é natural, tudo é natural, tudo é natural. Depois participa de um culto no domingo. Tem cristão que cochicha. Nem o mundo espiritual entende nada e quer receber tudo. Não, meu irmão, o cristão tem que ser assumido. Ele tem que ter prática de vida com Deus. Ele tem de brilhar a luz de Cristo para o mundo. Onde ele estiver, Jesus está nele. Se o mal tentar, é ele que vai entrar em ação. Jesus disse que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar é nosso. Ou seja, não deixe o diabo fazer farra no teu território ou onde os teus pés estiverem. Mas tem cristão que não entende.
Por que não entende, meu irmão? Então Deus disse para Israel e diz para os cristãos a mesma coisa. Eu vou te provar isso já já. Lê de novo esse versículo comigo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Não se brinca, meu irmão. As pessoas não têm noção, meu irmão, do que é o mundo espiritual. As pessoas não têm noção. Falta comunhão, irmãos. Pastora, por que tem tantos cristãos que não são bem-sucedidos, que mesmo tendo se convertido, né, não melhoram em nada na vida? Está faltando comunhão, irmãos. Intimidade com Deus. Está faltando o Espírito de Deus dentro do coração. Mas quem sabe, em algumas partes ou tantas da palavra de Deus, ela fica de lado. E tem cristão que no meio do mundo, alguns, gostam de parecer mundanos. Por quê? Não aceitam as exclusões que sofrem. Toda pessoa que levar Jesus a sério, não tem como ela ser semelhante ao que está no mundo. Não tem como. É uma lâmpada queimada, meu irmão. O mundo está em trevas. Você tem que entender isso. O mundo não impõe respeito no mundo espiritual. Respeito tem aquele que brilha à luz de Cristo. E não é difícil. Coisa simples. Cristãos posicionados. Caramba, se eu sei que um pensamento de desgraça é uma seta do diabo, por que eu vou aceitar e não vou devolver para ele? Mas se eu não sei, eu pago o preço. Por quê? Porque os meus olhos não se abriram. Então eu não sei enxergar na Bíblia a diferença entre o mundano, o ímpio e aquele que serve a Deus. Não é Deus que se distancia das pessoas, irmãos. As pessoas é que se distanciam de Deus. Isaías 59. Versículo 1, versículo 2, quem lê comigo? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Mas por que a pessoa se converte e continua pecando, irmãos? Continua tendo ódio, continua sem falar com pessoas quando fica enraivecida, chateada. Estou falando de coisas que são muito comuns, irmãos. Às vezes os obreiros vão dar atendimentos que membros pedem e se assustam. Mas irmã, senhora, a senhora está na igreja há tanto tempo, a senhora ainda está nisso, nesses altos e baixos, a senhora ainda não se posicionou, não abriu seu coração. Não, que você não conhece fulano, que você não conhece ciclano. Para com isso, meu irmão. Para com as desculpas esfarrapadas do inferno, do diabo. Vamos parar com isso. Enxergue as coisas. Não, porque me apronta sempre, eu vou ficar por baixo. Para, meu irmão, quebra esse orgulho. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esquece, meu irmão, o tempo já foi. Há pessoas que são orgulhosas, irmãos, mas não assumem que são orgulhosas. Aliás, o orgulhoso, ele nunca assume que ele é orgulhoso. Tem gente que está na presença de Deus e continua com as mesmas vaidades, com os mesmo orgulho, com a mesma arrogância. Terrível.
Depois quer que a palavra tenha poder. Não, meu irmão, cingir os lombos com a verdade. O nosso poder está em andar com Jesus, em termos Jesus. Ele é a verdade. Se Ele manda perdoar, limpa o coração para andar na verdade. Aí você vai ter poder. Aí o diabo vai te respeitar. Tem muitos cristãos, irmãos, que no mundo espiritual são uma vergonha. Sim, o diabo não respeita. Conto sempre o caso daquela mulher que me pediu para fazer a libertação da filha, a única filha, e que ela amaldiçoava o tempo todo, eu não sabia. E aí quando eu vou coloco a mão na cabeça da menina, a mãe manifesta o demônio. E o demônio disse: se você me expulsa aqui, lá fora ela me chama de volta. Como que ela te chama? É só ela abrir a boca. Ou seja, só fala besteira, só fala palavrão, só fala bobagem, só fala maldição. Então a pessoa está dentro de uma igreja, está com a Bíblia na mão, meu irmão, e não põe esse colírio nos olhos. Para. Então muita gente está se convertendo e não está se convertendo. Está, na verdade, fazendo uma adesão a um grupo. Não, que eu quero Deus, eu quero coisa boa para a minha vida, mas não quero os compromissos que a palavra de Deus impõe. Não quero as responsabilidades de uma mudança. Ah, não, eu não quero mudar. Estou satisfeito do jeito que eu sou, porque eu não levo desaforo para casa. Vai, criando lobos. Então, irmãos, o nosso poder, se nós quisermos respeito no mundo espiritual, nós temos de vestir a armadura. E por incrível que pareça, o poder está exatamente nisso, em sermos semelhantes a Jesus. Para terminar, não vou deixar de trazer aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi de uma ousadia tremenda. Filipenses, capítulo 3, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Quem lê comigo? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes de nós, pelos que assim andam. Amém, Jesus? Se você presenciasse algumas cenas, você se assustava. Uma pessoa não quer falar com a outra. E a outra chega e diz assim: a paz, irmã. Aí dá vontade de você perguntar: você é surda? A paz, irmã. A paz. Ou seja, não escutou não? Já respondi bem alto. Não é assim não, meu irmão. Os mansos herdarão a terra. É por isso que tem gente, irmãos, que não consegue encher o coração de Deus. Se conseguir um cantinho, vai ser bom. Se a pessoa está dentro da igreja, está se perdendo. Então não é só os olhos que tem que ser ungidos não, meu irmão. De repente tem que sofrer uma cirurgia de Jesus, né? Nos ouvidos do coração. Vai dizer: acorda. Você antes era um povo, agora é outro. Antes você era do mundo. Não importa se tinha religião ou não tinha, isso pouco importa. Antes nós éramos cegos. Antes nós éramos cegos. Agora nós temos a luz de Cristo. É a luz de Cristo. Não é a luz da Light, não. Nem da Eletropau. É a luz de Cristo. Ou seja, a luz da palavra de Deus ilumina o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida. Para, meu irmão.
Vamos parar com essas bobeiras. Mas nós vamos ler até o final, que é o versículo 21, que é muito importante. Vamos de novo no 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Dá uma paradinha. Crucifica a carne, meu irmão. Paulo disse, eu crucifiquei minha carne. Paulo disse, eu crucifico a minha carne. Crucifica a carne, meu irmão. Porque eu não gosto muito de fulano. Que direito você tem de gostar ou deixar de gostar de alguém? Para com isso, meu irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o Filho. Que história é essa, meu irmão? Que negócio é esse? Isso acontece dentro das casas. Tem marido e mulher que tem... Irmão, tem marido e mulher que você olha assim, você diz assim, misericórdia. Por quê? Benzinho, mozinho, mozinho. Aí vem um filho à igreja e diz, não estou aguentando, não estou suportando. Por quê? Porque quando meus pais brigam, misericórdia, até quebram coisas dentro de casa. Aí você diz, cadê o mocinho? Cadê o mocinho? Cadê a verdade? Cadê a verdade? Cinge os lombos com a verdade, caramba. Sim, não, crocodilo vestido de ovelha. Não é nem mais lobo, é crocodilo. Quando fica com raiva, a boca fica desse tamanho. Acorda. Quanta hipocrisia, meu irmão, quanta falsidade. Para. A Bíblia fala da mansidão, não é só da mulher, não. Meu irmão, olha o que o Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo. Muitos há, versículo 18, porque há muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós somos o povo da cruz, meu irmão. Fala para o teu irmão, carrega a tua cruz. Nós somos o povo da cruz, meu irmão. Jesus crucificou a sua carne em nosso lugar, mas não foi para nós deixarmos a nossa carne fazer tudo o que quer. Pelo contrário. Versículo 19, vamos lá? O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Vocês já viram que todos os problemas da humanidade giram sempre em torno do eu, em torno do que eu quero e o que eu não quero? As guerras, as picuinhas, as arranhaduras. Meu irmão. Tudo que é terreno vai ficar, as coisas da terra vão ficar. Ninguém leva o carro para o céu, ninguém leva a casa. Você não vai levar, eu não vou levar. Ninguém leva a casa, ninguém leva o carro, ninguém leva nada. Nós podemos levar almas para o céu. Você tem almas dentro de casa. Você tem almas dentro de casa. Você tem vidas preciosas dentro de casa. Tua mulher, teu marido, teus filhos, teu pai, tua mãe, o teu semelhante, o teu próximo. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Na eternidade muita gente vai pagar um preço alto. Bate no peito aqui na terra, estou salvo, sou cristão, sou evangélico. Vamos ver quando chegar na hora diante de Jesus, que a verdade aparecer. Vocês já pensaram Jesus mostrando, os cenários estão todos gravados. Vocês já pensaram Jesus mostrando uma briga de casal, uma briga em família, ele mostrando lá no céu, no telão? Aí aquele mesmo cristão, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 20. Quem lê comigo em voz alta? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Irmãos, é Jesus, irmãos, é seríssimo. Da mesma forma que Ele nos dá mandamentos, Ele nos garante bênçãos. Da mesma forma que nós enxergamos as coisas à nossa volta, os olhos de Deus não perdem nada, nada, nada. Por isso nós podemos confiar nos cuidados de Deus. Toda pessoa que leva Jesus a sério não precisa ter medo de nada. Sabe por quê? Porque quem leva Deus a sério, Ele leva a sério. Que isso? Existe uma balança justa de equivalência na mão de Deus. Deus diz: eu faço isso para você, você faz para mim. Ele vai dizer: eu morri por você, você deu a vida para mim, você me deu a sua vida. Então, se você faz isso, eu faço isso. Que isso, pastora? Então, rapidamente, Salmo 18. Lê comigo o versículo 24 a 26. Salmo 18, 24, diz assim: pelo que também me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás. O salmista Davi foi fantástico. Davi é uma coisa impressionante como Davi compreende o caráter de Deus e como ele expõe o caráter de Deus em alguns dos seus salmos, que são para nós, é claro. Então, olha como ele contemplou Deus. Ele disse: o Senhor me retribuiu conforme a pureza, conforme a minha justiça. Ou seja, eu levei Deus a sério. A justiça de Deus é o Calvário. A justiça de Deus é a palavra. A justiça de Deus é a palavra. Então o salmista vem e diz assim, não é? O Senhor me retribuiu conforme a minha justiça. Ou seja, eu levo Deus a sério. Conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Ou seja, as mãos representam ações, atitudes. Mãos não é só mão física. A Bíblia, as mãos na Bíblia têm uma representação muito forte. Simbologias fortíssimas. Você pode apontar o dedo para o diabo e com autoridade dizer: fora da minha vida. Olha as mãos aí, com autoridade. Você pode fazer um trabalho honrado e ser honrado pelo seu trabalho. As suas mãos trabalharam. Mas se fosse um agressor, as mãos estariam sujas. Apareceriam diante de Deus sujas. E muitas vezes as pessoas agridem verbalmente e acham que estão limpas, porque não tocaram a mão. Mas palavras agressivas são atitudes, e as mãos representam atitudes. Então o salmista disse: pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Ninguém está vendo o que se passa dentro de um quarto entre um casal. Às vezes o casal se agride verbalmente, e alguns têm até o cuidado de não alterar a voz para os filhos fora do quarto não ouvirem. Mas os olhos de Deus estão lá dentro daquele quarto. Os ouvidos de Deus estão atentos. No versículo de número 25: com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Misericórdia. E tem gente que quer na força conseguir bênçãos. Tem gente que quer conseguir bênçãos na força. Já viu aqueles cristãos que berram: Deus, se o Senhor não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Deus olha e diz: rasga. É letra, a letra mata.
Deus, o Senhor não está me atendendo, vou largar tudo. Você nunca esteve perto de mim. Você já largou há muito tempo. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmão, você está se perdendo. Se a pessoa está dentro da igreja, está se perdendo. E o mundo espiritual é participante de tudo isso. Olha, até a nossa forma de olhar, o mundo espiritual capta. Anjos e demônios são muito espertos, são muito inteligentes, são muito atentos. Até uma carinha de muxoxo. Virou o rosto, a pessoa virou as costas, vai pensando. Até isso, meu irmão. Você viu o salmista falar da sinceridade. Versículo 25, de novo. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero, eita! Quem diria que Deus coloca cada um numa balança, para dizer, vamos ver se você tem o mesmo peso que eu tenho. Paulo disse, sede meus imitadores, eis porque eu sou de Cristo. Irmãos, nós precisamos estar sempre ouvindo essas palavras, essas coisas, precisamos estar sempre. Sabe por quê? A natureza terrena, ela é muito forte, e ela tenta dominar o tempo todo. Se nós nos deixarmos guiar pelos nossos 5 sentidos, pelo que o olho físico vê, pelo que o ouvido físico escuta, pelo que você cheira, pelo que você sente, pelo que... Enfim, se nós nos deixarmos levar pelo mundo natural, pode ter certeza, nos perderíamos. O cristão tem que aprender a andar sobre as águas. O cristão tem de ter a consciência, ele não vê Deus, eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele habita em mim, está sobre mim, Ele está aqui. Ele está do teu lado. Ele está em você e sobre você. Os olhos dele não saem de você o tempo todo. Por isso podemos confiar na segurança que Deus oferece. Eu não vejo Deus, mas se eu ando com Jesus, Deus anda comigo. Então diga para o seu irmão, ande com Jesus e Deus anda com você. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Tua palavra é linda, Senhor. Tua palavra é linda. Sinceridade. As diferenças entre o antes e o depois. A grande diferença entre a luz e as trevas. Porque como o Senhor nos diz, antes nós éramos trevas. Agora nós somos luz no Senhor. Pai, nós agradecemos. Que privilégio e honra nós temos. Somos privilegiadíssimos por sermos teus filhos, o teu povo. Um povo que pode escolher. Como o Senhor diz, escolhei o caminho que quereis seguir. E então o Senhor coloca 2 caminhos diante do homem, da mulher. O caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu me lembro que ao povo de Israel o Senhor chegou a dizer, escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, prolonguem-se os teus dias, para que vivas tu e a tua semente. O Senhor quer dar as bênçãos para os filhos, mas muitas vezes o coração dos pais está fechado, trancado. Quantos pais, quantos não se esforçam para mudar esse coração? Quando o Senhor diz, ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Pai, que o Senhor encontre sinceridade e verdade em nós. Como o Senhor está falando da armadura, e esse versículo é tão forte, que não dá nem vontade de sair dele. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Pai, nós agradecemos de todo o coração, pois a verdade é o Senhor Jesus. E quem anda com Jesus, Pai querido, é impossível não ser abençoado.
Nós agradecemos de todo o nosso coração. Senhor, nos ajude, ensina mesmo, nos alerte. Que o Senhor encontre os nossos ouvidos, primeiramente os físicos e os espirituais então, para que a Tua palavra, Senhor, seja guardadinha dentro de nós, para que haja o respeito total, Senhor, para que sejamos luz nesse mundo, Pai, para que a família seja alcançada. De que adianta ser cristão dentro da igreja, como se costuma dizer, sal no saleiro é fácil, é tudo sal. A questão é ser sal lá fora, no meio desse mundo que não tem sabor de nada do céu. Nosso Deus, muito obrigada por tudo quanto o Senhor nos falou. O Senhor nos mostrou sim que nós temos de fazer a diferença neste mundo. E aí então o Senhor fará toda a diferença. Nosso Deus, muito obrigada em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.